Kubernetes. Antes da gente falar sobre o Kubernetes, vamos revisitar aqui rapidamente os nossos modelos de operação, como nós, dentro de diferentes projetos, operamos e disponibilizamos aí as nossas aplicações. Bom, o modelo mais tradicional, o deployment tradicional, é aquele modelo onde nós temos o nosso servidor, esse servidor ali com um sistema operacional instalado, um Linux, por exemplo, uma distribuição Linux, e as nossas aplicações rodando direto nessa camada de sistema operacional. Então esse é o modelo mais simples e o modelo mais comum. Porém, muitas das vezes, utilizando esse modelo, nós acabamos não tirando o máximo proveito, tá, do servidor que nós temos à nossa disposição, ok? E aí, com a evolução da tecnologia, surgiu a tecnologia de virtualização, onde agora, com um único servidor, nós temos ali a nossa camada de hardware, legal, o sistema operacional aí instalado nesse servidor e em cima desse sistema operacional uma camada de hypervisor, uma camada ali de virtualização. E em cima desse hypervisor nós podemos agora criar máquinas virtuais. Porém, essas máquinas virtuais, por sua vez, também contêm um sistema operacional completo. Legal? Uma vez essas máquinas devidamente criadas, com o sistema operacional devidamente instalado, nós podemos ali instalar as nossas aplicações com suas dependências e aí disponibilizar para os seus clientes. Mas mesmo assim, isso gera aí uma imagem relativamente grande, bacana, não é tão fácil de escalar por conter um sistema operacional completo. E aí, já com a evolução para a tecnologia de containers, agora nós temos aqui um modelo de operação relativamente diferente, onde nós temos aqui a nossa camada de hardware, em cima da camada de hardware a camada de sistema operacional, e em cima dessa camada de sistema operacional, ao invés de eu ter ali uma camada de virtualização, um hypervisor, eu tenho aqui a minha container runtime, por exemplo. E em cima dessa container runtime eu posso ter meus containers. Então perceba que eu tenho a minha container runtime rodando diretamente ali em cima do sistema operacional. Então eu não preciso mais virtualizar sistemas operacionais completos. Posso utilizar a tecnologia de container como o Docker, por exemplo. E aí, em cima desse container runtime, posso criar ali meus diferentes containers, bacana, e por sua vez encapsulam ali a sua aplicação e as dependências dessa aplicação. Então, ganhamos mais flexibilidade, conseguimos replicar os nossos ambientes de maneira uniforme com a maior facilidade. Porém, operar tudo isso de forma manual em ambientes de grande escala acaba sendo bastante oneroso. E é por isso que soluções como o Kubernetes veio a surgir. Então vamos lá. Dito isso, o que é o Kubernetes? O Kubernetes nada mais é do que uma plataforma de código aberto que foi desenvolvida pela Google, legal? E o seu objetivo é automatizar o gerenciamento, a escalabilidade e a implantação de aplicações em container. Então, ao invés de você ficar manipulando ali as unidades, os seus containers de maneira manual, com todo esse overhead operacional, nós podemos utilizar soluções de orquestração de container como Kubernetes, legal? Então, Kubernetes é um projeto aí que foi disponibilizado pela Google em 2014 como plataforma de código aberto, que ele é amplamente utilizado em empresas de pequeno, médio e grande porte ao redor do mundo. Então vamos falar aqui rapidamente sobre alguns dos benefícios. Não vou citar todos, legal? Então trouxe alguns dos benefícios aí que nós temos uma vez que decidimos trabalhar com Kubernetes. O primeiro dele é descoberta de serviço, o processo de Service Discover. O Service Discover ali no Kubernetes é um mecanismo que permite que as aplicações ou serviços dentro de um cluster descubram e se comuniquem umas com as outras ali de maneira dinâmica, legal? Então você não precisa ir lá e ficar configurando manualmente os endereços IPs e portas. Podemos trabalhar ali, por exemplo, utilizando o nome dos serviços, o DNS, e esse mecanismo de Service Discover do Kubernetes torna a nossa vida muito mais fácil. Um outro benefício é a capacidade de balanceamento de carga ali, então o processo de load balance. Então, o Kubernetes ele está monitorando constantemente a sua aplicação, bacana. Conforme você vai recebendo tráfego, se você estiver recebendo muito tráfego e tiver diferentes réplicas de um mesmo container, por exemplo, o Kubernetes consegue fazer o balanceamento dessa carga e direcionar carga aí para esses diferentes containers de maneira uniforme para não onerar
um determinado container, bacana. Então esse processo de balanceamento de carga aí também é uma feature do Kubernetes. Uma outra feature bem interessante é a escalabilidade, então um processo de escalabilidade horizontal. Então você pode diminuir ou aumentar aí o teu aplicativo, bacana, a quantidade de réplicas de um aplicativo utilizando um simples comando ou também utilizando uma interface de usuário, por exemplo, ou até mesmo com um processo automático, utilizando a feature de HPA ali, escalabilidade do Kubernetes, utilizando métricas de CPU, por exemplo. Tá? Uma outra feature bem interessante é orquestração de armazenamento. Então o Kubernetes ele permite aí que você possa montar, que você monte volumes para armazenamento de dados, e esses volumes eles podem até mesmo ser externos, como por exemplo discos de rede aí, então file system montado na tua rede, ou até mesmo serviços de armazenamento de nuvem, de um determinado provedor de computação em nuvem, tá? E esses volumes aí são úteis para persistir dados que precisam sobreviver ao ciclo de vida dos seus containers, dos seus pods. Falaremos mais sobre pods a seguir, ok? Então, os containers, eles são essencialmente efêmeros, ou seja, eles não persistem estado, não tem persistência de estado. E se você precisar persistir algum tipo de dado, você pode utilizar a orquestração de armazenamento do Kubernetes. Uma outra feature bem interessante do Kubernetes é rollout e rollback automático. Então, lançamento de novas versões ou volta de versões para uma versão estável é uma das features muito utilizadas do Kubernetes, tá? Então, você pode aí falar para o Kubernetes qual que é o estado desejado de um determinado container, tá? Fazer essa implantação de maneira granular, controlado, tá? E caso alguma coisa der errado, o Kubernetes consegue fazer o rollback e voltar aquela versão estável para você, ok? Tudo isso de forma bem simplificada. Então você pode automatizar aí para criar novos containers ou remover containers existentes aí e direcionando tráfego, por exemplo, para essas novas versões. Então, processo de rollback e rollout do Kubernetes. Uma outra feature interessante é esse processo de self-healing, tá? Essa feature, essa funcionalidade de self-healing, que nada mais é ali do que o processo de autocorreção, onde o Kubernetes está monitorando as suas aplicações, os seus containers, tá? E caso um desses containers venha a falhar, o Kubernetes vai lá, cria uma nova versão, uma nova réplica e remove essa versão que não está saudável, que não está íntegra, de forma que essa versão problemática não receba tráfego, tá? Então esse processo acontece de forma automatizada aí dentro do Kubernetes, uma vez que você tenha configurado corretamente. Outra feature do Kubernetes é a capacidade de armazenamento de segredos, senhas, tokens ou até chaves SSH, por exemplo. Então, se você tem essa necessidade, bacana, é muito comum entre os diferentes tipos de aplicação você ter necessidade de armazenar aí segredos, você pode fazer isso também utilizando features do Kubernetes. Então, você pode ali, por exemplo, implantar uma nova versão, então trocar uma chave, trocar uma senha, e não precisar refazer os seus containers, tá? Você pode configurar isso e aí, em tempo de execução, seus containers podem coletar essas novas informações aí para garantir a operação bacana e simplificar aí o processo de gerenciamento de segredos, por exemplo. Muito bem, então agora vamos falar sobre os componentes do Kubernetes. Então, quando provisionarmos um cluster, quando estivermos trabalhando ali com o Kubernetes, vamos ter alguns componentes, legal, que chamamos, dentro do mundo de Kubernetes, chamamos de objetos, legal, então vamos falar um pouquinho sobre eles. Começando aqui pelos pods, bacana, então os pods aí, quando vocês estiverem trabalhando com Kubernetes, vocês vão falar bastante a respeito deles, tá bom? Então vamos explicar aqui rapidamente do que se trata. Um pod, ali dentro de um cluster Kubernetes, ele era a menor unidade computacional, bacana? Então, a menor unidade computacional que você pode ter dentro de um cluster Kubernetes é o pod. E é dentro desse pod que o seu container Docker, vai estar em execução, legal? Então, esse pod, ele vai ter ali um endereço IP, vai ter acesso às especificações como memória, CPU e tudo mais, legal, associadas a ele. E esse pod, ele pode ter um ou mais containers, ok? Então tudo isso pode variar aí de acordo com a sua configuração. Então um pod, por sua característica, ele
seja efêmero, tá? Então os pods eles são criados para serem efêmeros. O que isso significa? Eles não devem armazenar estado. Então caso você queira, caso você precise armazenar um estado relacionado aí à tua aplicação, bacana, deve-se usar outras estratégias aqui, que vamos falar um pouquinho mais sobre elas mais adiante, bacana? Então os pods dentro de um cluster Kubernetes é a menor unidade computacional que você pode ter, ok? Ele foi projetado para ser efêmero e pode ter um ou N containers dentro dele, tá? Todos eles compartilham ali, por exemplo, o mesmo endereço IP. É como se você tivesse, por exemplo, tendo duas aplicações de execução dentro de um único servidor, tá? Dentro de uma única unidade computacional. Bacana? O service no Kubernetes, ele é um método aí para que você possa expor o teu aplicativo ali dentro da rede do Kubernetes, legal? Então, o service aí com ele você pode executar um ou mais pods dentro do teu cluster Kubernetes, tá? Então, tudo vai de acordo com as parametrizações que você fizer, tá? Então, temos um objeto ali chamado service. O service ele tem aí como seu principal objetivo garantir que você não precise modificar seus aplicativos ali para usar mecanismos de service discovery. Então essa é uma das grandes features aí bem interessantes, estão presentes aqui dentro desse objeto service. E ele torna aí mais fácil para que você trabalhe com um conjunto de pods bacana, interagindo entre si, então utilizando essa estratégia de service discovery e de exposição ali dentro da rede do Kubernetes. Então o service nos ajuda nisso. Temos também o config map. Então o config map nada mais é do que um objeto aí para armazenar dados não confidenciais no modelo de chave e valor. Então se você precisar ter dados armazenados aí dentro do teu cluster para compartilhar entre seus diferentes pods, você pode utilizar a estratégia de config map. Lembrando que config map é para dados não sensíveis, dados não confidenciais. Então caso você precise armazenar ali uma credencial de rede, uma senha de banco de dados, por exemplo, não é no config map que você deve fazer isso. O Replica Set. Replica Set ele é o responsável por manter um conjunto estável de pods, que nós chamamos de réplicas aqui dentro do mundo de Kubernetes, em execução. Legal? Então, você define aí lá no teu deployment, e o deployment interage com o Replica Set, e o Replica Set que garante que você tenha sempre o número de pods ali, o número de réplicas devidamente configurado. Então, se você configurou, por exemplo, lá dentro do teu deployment, para que você tenha 5 réplicas sempre em execução, caso o Kubernetes precise eliminar uma dessas réplicas, o Replica Set garante que uma nova réplica vai ser lançada para que você tenha sempre o número especificado, tá? Então, o deployment ali, o teu service, trabalha em conjunto aqui com o seu Replica Set. E aí o deployment, no objeto ali, nesse objeto deployment é onde você descreve aí de forma declarativa o estado desejado, legal? E a controller aí altera o estado atual para o estado desejado em uma taxa controlada, ok? Então o deployment ele é uma camada de nível superior em relação ali ao Replica Set, ok? Então, por exemplo, você fez ali a implantação de um novo deployment, legal? Você fez a implantação de uma nova versão da tua aplicação. Então o deployment vai entrar em ação e vai ficar fazendo o rollout da versão anterior para essa nova versão de acordo com as suas especificações. Os volumes são os mecanismos aí que nós utilizamos para armazenar dados para os seus containers. Então lembra lá daquele exemplo? Os pods eles são efêmeros. Caso você precise armazenar algum dado que de sessão ou alguma informação que precise ser compartilhada entre suas diferentes réplicas, que caso um dos seus pods venham a ser destruídos em algum momento e esse dado não pode ser perdido, você pode armazená-los através dos volumes, legal? Aí você monta esses volumes, seus pods terão acesso a esse volume e aí você pode ler e escrever dados nesses volumes, ok? As probes no Kubernetes aí são verificações automáticas que o Kubernetes faz na sua aplicação, legal? Então o Kubernetes está constantemente monitorando aí todos os seus pods, todas as suas aplicações, os seus workloads, tudo isso através das probes, ok? Então não existe mágica. Através das probes, o Kubernetes vai ficar verificando aí a saúde da tua aplicação. E caso o seu pod não esteja íntegro, caso ele tenha algum tipo de problema, o Kubernetes elimina aquela réplica não saudável e a recria utilizando aí uma nova versão. Então ele lança um novo pod.
Temos 3 tipos de probes à nossa disposição. Então, as Lively probes ali, que são as probes responsáveis por verificar se o seu pod ali, ele está vivo, ele está operacional, ele está em operação ali, tá? A Readiness Probe é uma probe que vai verificar se o seu pod ali está pronto, ou seja, já foi devidamente inicializado, já carregou todas as configurações, está pronto aí para receber tráfego. E a Startup Probe aí é a probe para verificar a inicialização do seu pod, ok? E por último aqui, para a gente fechar, o HPA, que é o Horizontal Pod Outscale. O HPA aí é como você consegue dimensionar, fazer o scaling dos seus pods, então aumentar o número de um número mínimo para um número máximo, de acordo aí com métricas baseadas em memória e CPU. Legal? Então, falou de scaling no Kubernetes, falamos de HPA. E para a parte teórica era isso, pessoal.